E agora o nosso bate-papo é sobre um assunto polêmico. As provas do Enem não foram adiadas, as inscrições já começaram ontem e tem muita gente sem saber o que fazer diante dessa situação, já que as aulas estão suspensas por hora, né? Quem conversa comigo aqui no estúdio é o professor Carlos André Pereira, que vai dar algumas dicas de como se preparar de casa, né, professor? Boa tarde, bem-vindo. Michele, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem, mas olha, eu acredito que muitos alunos estão aí curiosos para saber como é que eles vão fazer, como estudar nesse momento assim, no escuro para o Enem. Primeiro, essa política do governo federal nos preocupa, né? Porque já se sabe, por exemplo, a Argentina é um exemplo clássico disso e outros países, em que os exames nacionais eles foram cancelados. A lógica de estudar e a política educacional exige todo um preparo por parte dos alunos, que inclusive preparo de natureza psicológica. Imagine como é que não deve estar para os alunos fazerem um estudo para o Exame Nacional do Ensino Médio da forma como eles estão, né? Isso realmente é bastante complexo. Mesmo as escolas particulares, que têm, obviamente, muito mais recursos, esses alunos também de escola particular eles não estão numa situação muito boa. Mas, bem, já que o Enem foi mantido, é fundamental que o ritmo de estudos continue sendo o mesmo. E como? Primeiro, verificando os materiais didáticos que já estavam preparados pelas escolas. Então, algumas escolas distribuíram, por exemplo, materiais didáticos com antecedência, que são aqueles que indicam o resumo das matérias, por exemplo, no caso da produção textual, as escolas que já indicaram quais são os temas que podem ser relevantes, eles já estudarem e manterem o mesmo foco de estudos. Por exemplo, se eles estudavam 8 horas por dia fora da escola, é preciso manter essas 8 horas por dia também fora da escola. E aquele tempo que seria na escola, dedicado aos estudos. Ou seja, arrumar um cantinho em casa em que você seja menos perturbado ou se distraia menos também, porque tem isso. Estudar na cama, por exemplo, é bom para todo mundo, não é? Qual a sua orientação com relação a isso? Porque para quem é autodidata é uma coisa mais fácil, né? Pegar um livro e falar, vou devorar tudo que está ali, mas nem todo mundo tem essa organização, essa disciplina para conseguir fazer isso em casa, né? É engraçado que esse momento, ele é histórico, né? E ele traz alguns desafios que para quem não era assim, para quem não tinha essa disciplina, certamente vai ter que ter. Então é preciso ter um local que é específico para os estudos. É preciso ter um local que seja o local do estudante especificamente. Não é para ficar, digamos assim, em casa. É um local de casa que é a escola daquele que está estudando. Do mesmo jeito de quem está fazendo home office, né? Que tem que concentrar ali, porque senão não sai nada, né? Uma dica, inclusive, importante para isso é assim, o aluno estudar, não ficar, por exemplo, ele acorda, não fique de pijama. Coloque uma roupa, como se ele fosse para a aula especificamente, ou algo um pouco diferente, mas uma roupa que indique, olha, a partir de agora eu vou começar a estudar efetivamente. E depois isso tem uma repercussão, sem dúvida, imagética para ele. E a falta da internet nesse momento vai ser realmente muito prejudicial, professor? Porque eu vi uma pesquisa de que cerca de 30% das casas estão com problemas, aí estão sem internet. A gente que não está conseguindo pagar ou realmente não tem acesso, e aí? Aí, mais uma vez, eu volto. A política do governo federal em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, nesse caso, deixa clara a ideia de que pode ter sido um equívoco. Por quê? Porque sem internet, como é que se tem acesso, por exemplo, a alguns conteúdos fundamentais? Então, acredito que será um grande desafio para aqueles que não têm internet. Se não tiver, o que é que tem que fazer? Pegar o material que já recebeu e estudar por meio desse material. A verdade, Michele, é que nós vamos ter um Exame Nacional do Ensino Médio, se tivermos, que eu acho que pode ser que o governo volte atrás nessa decisão, muito diferente e que pode gerar uma desigualdade social extraordinária. Só para a gente encerrar, é isso que eu queria saber, professor, na sua opinião, qual é o maior prejuízo? A gente ficar um ano sem a realização do Enem ou essa discrepância, essa falta de igualdade de condições de estudo entre os alunos que vão ser obrigados a fazer? Eu acho que os dois são grandes prejuízos, é preciso ter um meio termo. Não que o Enem, por exemplo, o Enem não precisa ser em novembro, ele pode ser em março do ano que vem. Nós podemos ter uma outra percepção de Enem em que nós podemos ter 2 exames nacionais de ensino médio por ano, no ano que vem, por exemplo. É uma situação nova, é preciso lidar, na nossa concepção, com muito equilíbrio para que não se tenha nenhuma coisa e nem outra. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos e, quem sabe, para o bem dos alunos, que o Ministério da Educação reveja essa questão, né? Muito obrigada, professor, por ter estado aqui com a gente. Uma honra estar aqui. Ótima tarde. Obrigado.